pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Olha, eu morro de vergonha, sabiam? Mas muito obrigada por estarem aqui. Então, vamos falar com Deus para que Ele nos oriente nessas conversas que teremos? Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, onde podemos conhecer curiosidades e um pouco mais da tua palavra que deixastes para nós. Então, lhe agradeço por isso e te peço humildemente, Senhor, pela tua misericórdia que é tão grande, pelo teu amor que é infinito, que nos oriente para que a gente saiba o que o Senhor quer, pois o Senhor é o mestre dos mestres e só quer o nosso bem. Então, nos guia, é o que te peço em teu nome. Amém. O argumento que eu deixei no vídeo passado para responder neste é: se a Bíblia é tão antiga e tantas pessoas diferentes a escreveram, deve ter sido manipulada. E eu não sou especialista, mas pesquisei a sério e descobri fatos arqueólogos e super significativos para isso. Bom, segundo a crítica textual, que é a ciência filológica, ou seja, é o estudo das línguas, das literaturas, temos as seguintes conclusões. Quanto maior o intervalo de tempo, mais chance de diferenças. Quanto menor o intervalo de tempo, menos chances de ter diferenças. Eu vou explicar direitinho. O intervalo aqui significa o tempo entre a cópia mais antiga que encontramos e a data do escrito original. Por exemplo, esses manuscritos são do Novo Testamento, mas está com o nome dos arqueólogos que os acharam. Então, por exemplo, o primeiro, que é John Hyland, que fala do livro de João, eles contataram, que foi escrito por volta de 90 depois de Cristo. E a data do manuscrito mais antigo encontrado é de 130 antes de Cristo. Ou seja, quando foi escrito em 90 até a primeira cópia que encontramos assim conservada, demorou apenas 40 anos entre o que foi escrito e a cópia que encontramos. Olha esse terceiro exemplo de Chester. O livro original foi escrito em 60 depois de Cristo e a cópia mais antiga conservada que encontraram é de 80 antes de Cristo. A diferença entre a original e a cópia é de apenas 20 anos. E lembra do que eu falei da crítica textual? Ela diz que quanto maior o intervalo de tempo, mais chance de ter diferença entre o escrito original e a cópia mais antiga. E quanto menor o intervalo de tempo entre a obra original e a cópia mais antiga, menos chance de ter diferença. E aqui eu trouxe alguns exemplos de literaturas que são passadas em universidades, em escolas, que são tidas como fatos, ok? Mas veja o intervalo de tempo aqui, por exemplo, na obra de Platão, que é muito conhecido. Eles dizem que foi escrito por volta de 350 a.C. E a cópia mais antiga encontrada dessa mesma obra é de 900 depois de Cristo. Sendo assim, 1250 anos de intervalo de tempo. É muito tempo, é gritante, e mesmo assim, essas obras como Sófocles, Aristóteles, Tácito, Plínio e os outros são levados como fatos reais. Então,
fica a minha dúvida, né, no porquê a Bíblia, com intervalo de tempo super curtinho, como a gente viu, de 20 anos, de 40 anos, onde as pessoas ainda poderiam estar até vivas, né, nesse tempo, porque 40 anos as pessoas vivem tranquilamente. Mas prosseguindo, outra conclusão, segundo a crítica textual, é: quanto menos cópias do mesmo manuscrito, mais difícil achar o erro. Enquanto quanto mais cópias, é menos difícil achar o erro, ou seja, mais fácil achar o erro. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, qual desses manuscritos estaria errado? O primeiro dizendo que Joana é grande, ou o segundo dizendo que João é grande? É difícil achar qual é o certo e qual é o errado, ou seja, quanto menos cópias eu tenho, mais difícil achar o erro. Mas agora, nesse exemplo, qual seria o errado? Vemos que João é grande, que a única diferença, né? As outras todas confirmam que Joana é grande. Tendo assim que, quanto mais cópias, é menos difícil achar o erro, é mais fácil achar o erro. Essa tabela mostra a quantidade de cópias que temos de certas obras. Por exemplo, do Novo Testamento temos mais de 24.000 cópias, tanto em grego quanto em latim. A Ilíada de Homero temos 1.000, 1.800, mas veja como é, assim, um número absurdo de cópias. A Guerra Gálica, de César, que só tem apenas 10. E a obra poética de Aristóteles, que tem apenas 5 cópias. É muito diferente. Lembra? Quanto mais cópias, é mais fácil achar o erro, mas quanto menos cópias, é mais difícil. Essas outras obras são tidas como fatos em universidades e estudos, escolas, palestras e tal. Mas a Bíblia, com mais de 24.000 cópias, é muito, sabe, apontada como se tivesse sido manipulada e estando com escritos errados. E não podemos nos esquecer também do intervalo de tempo, por exemplo, de César, que essas 10 cópias têm 950 anos de intervalo. Se você quiser checar, pode voltar no vídeo onde existe a tabelinha aqui do intervalo de tempo. Até também do Aristóteles, que o intervalo de tempo é de 1.400 anos. E o que eu trago aqui não é opinião ou hipótese, são fatos científicos comprovados e que comprovam a veracidade da Bíblia. Mas tem uma curiosidade que você não pode perder de ver, que eu vou contar. É que existe o teste do tempo, onde até 1947 as cópias completas mais antigas do Antigo Testamento em hebraico datavam do ano 1000 depois de Cristo. São chamados textos massocréticos. E muitos críticos diziam que durante esses 1000 anos de cópia, mais cópia e copia da cópia, a igreja ou os copistas haviam alterado os textos. Mas por que então eles não falam mais? É que em 1947, pastores beduínos encontraram os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran. Esses rolos datavam de 100 a 200 anos antes de Cristo, pois estamos falando do Velho Testamento. E o mais impressionante, quando foram comparar o livro de Isaías, por exemplo, encontrado em Quiram, que tem os anos muito aproximados da época de Jesus,
E comparando ele, né, com o texto do ano 1000 depois de Cristo, descobriram que eles eram praticamente idênticos. As únicas diferenças eram variações ortográficas, como mudança na forma de escrever uma palavra ao longo de 1000 anos, que é aceitável, mas nenhuma doutrina, nenhuma profecia ou narrativa histórica havia sido alterada. E posso confessar que quando achei essa curiosidade, eu fiquei totalmente impressionada, porque se um texto de 100 antes de Cristo é praticamente idêntico à cópia achada em 1000 depois de Cristo, não tem como eu ter mais dúvidas. Sério, eu sou super convencida por esses achados. E para finalizar, gostaria de dar a última prova de por que a Bíblia não foi manipulada em nenhum aspecto, que é o mais importante, a promessa de preservação divina. Pois se eu acredito num Deus Todo-Poderoso que cuida do que é seu, como ele disse e como ele faz a prova, eu vou entender que o mesmo Deus que inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia, lá em 2 Pedro 1:21, que fala que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. De homem algum, não foi. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Também vou acreditar que ele atuou de forma providencial para proteger a sua palavra ao longo dos séculos. Em Isaías 48, a Bíblia afirma que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Com esse vídeo, conseguimos entender que tanto a própria Bíblia, com as suas próprias palavras, provam a veracidade dela. E também os achados científicos comprovam o que ela falou, da sua preservação. Mas eu aqui não estou tentando te convencer, ok? Só estou te dizendo como é lindo essas coincidências, entre aspas, que Deus provê. E que a decisão é sua de acreditar ou não, mas também a decisão de pesquisar mais ou não. De qualquer forma, saiba que Deus, ele te ama imensamente, que ele quer ser o seu melhor amigo, quer que você possa contar com ele em momentos difíceis, em momentos felizes, comemorar com ele, porque mais importante do que tudo nesse mundo é a sua vida. E ele quer te dar do bom e do melhor. Então, que tal tirar um momento para orar? Quando acabar o vídeo, pois tem uma pergunta que você precisa entender, que é: por que tem Bíblias com mais livros? Mas essa eu não vou responder aqui. Vou responder no terceiro vídeo. Então, fica com Deus e até depois. Não esquece, viu? Jesus vai gostar de ouvir a sua voz. Beijo!